Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma bateria de correção de exercícios. E hoje a gente vai corrigir os exercícios referentes aos compostos cíclicos, né? Os hidrocarbonetos cíclicos, aquele que só tem carbono e hidrogênio, só que agora eles estão fechados num ciclo. O exercício número 1. O exercício número 1 vai pedir para a gente o nome oficial, é claro, dos hidrocarbonetos a seguir. Todos eles são ciclos. Tá? Então vamos lá. Para o A. Cadê minha setinha? Aqui minha setinha. Então aqui eu tenho 4 carbonos fechados num ciclo e tenho aqui 2 radicais. Primeira coisa, eu tenho que identificar que a cadeia principal é o ciclo. Tá? Então eu sei que quando eu tenho uma cadeia fechada e radicais aí, ligados a essa cadeia, a cadeia principal vai ser sempre o ciclo. Veja lá, 4 carbono, ciclo met, et, prop, but, butano, só com ligação do tipo simples. Mas antes nós precisamos falar aonde estão os radicais. E para isso a gente tem que numerar o ciclo também. Então o que a gente fazia lá com as cadeias abertas? A gente numerava as cadeias fazendo com que os radicais ficassem nos menores números. Aqui a gente vai fazer o mesmo. Então, é óbvio que eu vou começar a numerar por esse carbono. Então, eu tenho no 1 um metil, no 1 um metil também. Então, eu tenho 1 dimetil. Agora, eu não tenho mais nenhum radical, agora só a cadeia principal. Eu coloco ciclo na frente e ele tem 4 carbonos, met, et, prop, but. As ligações entre os carbonos são todas ligações simples, an, e é um hidrocarboneto, então termina em O, certo? Então, esse composto é o 1,1 dimetilciclobutano. Agora vamos para o B. O B, o composto é quase que a mesma coisa. Qual é a diferença aqui? A diferença é que aqui eu tenho insaturação, ou seja, eu tenho uma dupla ligação. Daí vamos de novo para a regrinha. A primeira regrinha, eu falei na letra A, era o quê? Fazer com que os radicais ficassem nos menores números. Isso vale tanto para a cadeia aberta como para a cadeia fechada. Mas tem uma segunda regrinha. Se eu tenho insaturação, ou seja, se eu tenho dupla e ou tripla ligação na minha cadeia principal, mais importante, né, tem maior prioridade, são as insaturações. Então, primeiro eu vou pensar na insaturação, fazendo com que ela, né, nesse caso aqui a dupla ligação, fique nos menores números da minha cadeia principal. Quem é a minha cadeia principal? É o ciclo. Então, eu tenho que escolher por onde que eu vou começar a numerar. Então, eu tenho que fazer que esse daqui fique entre o 1 e o 2, ok? Se eu começar por aqui, ó, vai ficar 1, você vai escrever aí o número, tá? Aqui eu não coloquei. 1, 2, vai ficar entre o 1 e o 2, tá no 1, ok? Daí, eu vou ver em segundo lugar, qual é a segunda prioridade depois da insaturação? A ramificação, o radical. Então, agora eu vou pensar no radical, para ele ficar no menor número. Se eu começar por aqui, o radical vai ficar no carbono. 1, 2, 3. Se eu começar por aqui, que também fica no 1, aqui a insaturação, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu não vou fazer o sentido anti-horário, porque anti-horário fica no 4. Se eu fizer o sentido horário, fica no 3, ok? Então, eu vou escolher começar por aqui. Então, no 3 eu tenho metil, no 3 eu tenho metil de novo. 3, 3, dimetil. E daí o nome da cadeia principal é ciclobuteno, né? Por quê? Porque tem 4 carbonos, but, met, et, prop, but. Tem dupla ligação, em. E a hidrocarboneto termina em o, buteno. Por que aqui eu não coloco que ele é o 1-buteno? Porque quando não falo nada, subentende-se que é 1. Eu posso omitir esse 1. Quando não tem nada, é porque o em dos 4 carbonos que estão fechados no ciclo está no carbono 1. E é óbvio, a gente sempre vai começar por ele mesmo. Ok? Então, esse é o 3,3-dimetil ciclobuteno. Esse é outro. Veja que, olha, reparem aqui como qualquer coisinha que a gente muda na cadeia, ó, agora aqui eu tirei o metil dos dois, aqui coloquei um para cá,
Olha como muda. Esse composto é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente... Esse aqui é o mesmo. Esse é o mesmo desse daqui, ó. Tá repetindo. Mas eles mudam, né? Então a gente precisa observar isso como é comum a gente conseguir fazer mais compostos, tá? Então vamos lá. Ciclo, né? Também ciclo buteno, tem dupla ligação, e daí eu vou começar a numerar por aqui, pela dupla. Daí eu vou decidir se eu vou para o sentido horário ou anti-horário de acordo com o radical. Se eu começar por aqui, 1, 2, os radicais ficam no 3, 4. Se eu começar por aqui, fica 1, 2 e os radicais ficam no 3, 4. E os radicais são iguais. Então aqui tanto faz o sentido horário ou anti-horário, ok? Então no 3 e no 4 eu tenho 2-metil, então 3, 4 dimetil. É ciclo buteno também, não preciso dizer que é 1, porque eu vou começar a numerar por aqui. Então esse é o 3, 4 dimetil ciclo buteno. D, mudamos um pouco, agora não tem mais buteno, agora tem 6 carbonos, né? Só tem ligação do tipo simples, é um hexano. E não tem dupla ligação, é um ciclano, né? Não tem saturação. Então eu vou começar a numerar por aqui mesmo, onde tem 2 radicais, que são 2 etil, tá? Então é 1,1 dietil, ok? E daí, ciclo hexano, ok? Então esse é bem fácil. 1,1 dietil, ciclo hexano. Aqui o ciclo tem 5 carbonos, também vou começar a numerar por aqui. Então, 1,1 dimetil. E agora tem 5 carbonos, met, et, prop, put, but, pente. Ligação do tipo simples, an, hidrocarboneto O, ciclo pentano. Esse é 1,1 dimetil, ciclo pentano. Aqui também eu tenho 6. Não confundam que esse daqui não é um composto aromático, só tem ligação do tipo simples. Esse daqui é um ciclo hexano, ok? Daí eu vou começar a numerar, né? Pensando nos radicais, então. Vou começar sempre pelos radicais. Então, sei lá, vou começar por aqui, ó, que tem o metil. Lá também é um metil. Então, eu começo por aqui. Se eu vier no sentido horário, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. 1,5 de metil. Agora, se eu vier no sentido anti-horário, ó, 1, 2, 3, 1,3 de metil. E posso fazer a mesma coisa com esse. Começar aqui e dar a volta vai ficar 1,5 e se eu vier aqui vai ficar 1,3, tá? Então, 1,3 de metil, ciclo hexano. Esse daqui tem uma insaturação, tem uma dupla ligação, então eu tenho que começar ou por esse carbono ou por esse carbono, tá? Esse é um ciclo buteno, também tem 4 carbonos. Se eu começar por aqui, a dupla fica no 1, mas o radical fica no 2. Se eu começar por aqui, a dupla fica no 1 e o radical fica no 1. Então, eu vou escolher aqui, que está mais próximo dos dois. Então, no 1, eu tenho um isopropil, esse aqui é um isopropil, e ciclo buteno, não preciso dizer que está no 1, porque já subentende-se que se eu não tenho nenhum número, é no 1. Este daqui eu tenho 5 carbonos também, só que agora eu tenho 2 duplas ligações, tá? Então vamos pensar bastante a respeito disso. Por onde eu vou começar a numerar? Eu tenho 4 possibilidades para começar a numerar. Aqui, sempre passando pela dupla. Aqui, aqui ou aqui. Daí eu preciso saber se eu vou no horário, anti-horário, como que eu faço. Então vamos por aqui, vai dar 1, 2, né? 1 em saturação, 1, 2, 3, 4. 1, 3, 2 vezes o en, dien. Se eu começar por aqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 4, dien. Já não dá, o outro era um 3. Se eu começar por aqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 4, dien. Ou se eu começar por aqui, vai 1, 2, 3, 1, 3, dien. Então, empatou. Começar aqui por baixo, ó, sempre. Fica 1, 2, 3 e aqui fica 1, 2, 3. Qualquer um dos dois eu posso fazer. Quem é que vai desempatar? O radical. Né? Vamos pensar no radical agora? Se eu começar por aqui, que são as duas possibilidades, né? Aqui e aqui. Se eu começar por aqui, o radical vai ficar no 1, 2, 3. Se eu começar por aqui, o radical vai ficar no 1, 2.
Então, vou começar por aqui. Aqui é o início para eu começar a fazer a numeração na minha cadeia. Então, 1, 2, eu tenho um radical. Quem é esse radical? Esse radical, segundo a tabelinha lá de radicais que tem insaturações, né, radicais insaturados, ele é o etenil, porque ele era o eteno, lembra? Ó, met, et, dupla ligação, eteno. Ficou com uma valência livre, ele vira o etenil, certo? Então, 2 etenil, daí ciclo. Quantos carbonos tem? 5. Met, et, prop, but, pente. Qual é o tipo de ligação? A ligação é em, é dupla, mas tem duas, então tem que colocar dien. Hidrocarboneto O. Daí eu coloco um A para não ficar pentidieno, né? Para o português ficar melhor, em vez de eu colocar pentidieno, eu acrescento o A. Eu sempre vou fazer isso, tá? Então fica pentadieno. E preciso dizer aonde tanto. No 1 e no 2 eu escolho 1, no 3 e no 4 eu escolho 3. Então 1,3 pentadieno. Então o nome desse composto é o 2-etenil, ciclo 1,3 pentadieno. Esse daqui tem 6 carbonos. Agora eu preciso saber por onde eu vou começar a numerar. Tenho 3 chances de começar a numerar: aqui, aqui e aqui. Se eu começar a numerar por aqui e fizer o sentido anti-horário, né, mais próximo dos radicais, fica 1, 2, 3 metil. Se eu der a volta, nem tem porquê, né? Eu dar a volta aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5, 6 metil. Não. Se eu começar por aqui, mesma coisa. 1, 2, 3, trimetil. E se eu começar por aqui, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 6. Ou 1, 2, 6. Não. Então, 1, 2, 3 são os mais comuns. Ou eu começo por esse e venho no sentido horário, ou eu começo por esse e venho no sentido anti-horário. Então, 1, 2, 3, trimetil. Tenho 3 metil. E o nome do ciclo é ciclo hexano, porque tem 6 carbonos. Ok? Esse daqui é igual ao A, só está escrito de uma forma diferente, está virado, mas é o mesmo composto. Olha lá, 1,1-dimetil, ciclobutano. Olha lá, 1,1-dimetil, ciclobutano. E esse daqui é muito parecido com esse, mas esse daqui não tem dupla, então é diferente, tá? Então esse daqui, ou eu começo a numerar por aqui ou por aqui, ó. Fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sempre vai ficar no 1, 3, 1, 3, 1, 3, dimetil. E o nome do ciclo é ciclobutano. E esse daqui também começo por um desses dois, nesse ciclobutano. Ou eu faço 1, 2, 1, 2, e não vou fazer, né, gente? 1, 2, 3, 4, 1, 4. Não vou dar volta, né? 1, 4. 1, 2, ó. 1, 2, dimetil, ciclobutano. Ok? E vamos finalizar o 1 com essa última aqui, tá? Então, eu tenho 4 carbonos, met, et, prop, but, um ciclo buteno, porque tem dupla ligação. Então, eu começo a numerar por aqui ou por aqui. Ou é 1, 2 ou é 1, 2. Nesse caso, tanto faz, porque os dois, né, no 1 e no 2 é CH3. Então, 1,2 dimetil ciclobuteno, né, mesma coisa. Aqui eu tenho 5 carbonos, então eu tenho um ciclopentano. E vou começar ou por aqui ou por aqui. Vou começar pelo menor, pelo menos complexo. Ó. Vou começar aqui, 1. No 1 eu tenho metil, 2, 3 eu tenho um isopropil. Para dar nome, eu vou dar nome por ordem alfabética. Então, eu começo com 3 isopropil, 1 metil, ciclopentano. Ok? Esse daqui parece um benzeno, mas não é. Tá? Esse daqui é só um ciclo com duas insaturações, com duas duplas ligações. Então, é um ciclo com 6 carbonos, então é hex. Tem duas duplas, então é dien e é hidrocarboneto O. Para não ficar hex-dieno, eu acrescento A. Então, esse é o hexadieno. Só que eu preciso saber aonde estão as duas duplas, né, dien, dos 6 carbonos do ciclo. Então, ou eu começo a numerar por aqui, ou por aqui, ou por aqui, ou por aqui. Existem 4 possibilidades, sempre passando 1, 2 pela dupla, 1, 2 pela dupla. Vocês vão ver que se eu começar por aqui, fica 1, 4,
Se eu começar por aqui, fica 1, 4. Se eu começar por aqui, fica 1, 4. E se eu começar por aqui, fica 1, 4. Então, tanto faz. Então, esse é o ciclo 1,4 hexadieno. E aqui também tem 6 carbonos, só que aqui só tem uma dupla, então é hexeno, ciclo hexeno. E eu tenho que começar por aqui ou por aqui, tá? Então, aqui eu tenho um etil, ó, aqui tem CH2, CH3, e aqui tem um CH3, aqui eu tenho um metil. Etil e metil, mas aqui quem vence primeiro é a dupla ligação. Então, se eu começar por aqui, o etil fica no 2. Se eu começar por aqui, o etil já fica no 1, tá? Então, aqui é 1 etil, 2, 3, 4, 5 metil. Por mais que eu pudesse fazer esse caminho mais curto aqui, eu não posso fazer isso, porque o 1, 2 tem que passar pela dupla, tá? É obrigatório. Então, eu começo aqui no 1, o etil, e dou a volta aqui, esse é o 5 metil. Por ordem alfabética, assim também. Etil, metil. E ciclo hexeno. Ok? O 2 vai pedir o contrário, né? Vai dar o nome do composto e a gente vai fazer a fórmula estrutural plana. Da mesma forma que nas cadeias abertas, eu sempre vou começar pela cadeia principal, certo? Então, a cadeia principal é o ciclo butano. Então, eu coloquei 4 carbonos aqui e numerei. Eu posso numerar, começar por onde eu quiser. E aqui, ó, vê que aparece só dimetil? Se não põe nenhum número, eu sei que os dois compostos, né, os dois radicais, os dois metil estão no mesmo carbono. Então, eu coloquei no 1. Até uma coisa que eu queria comentar no exercício anterior que a gente fez, esse composto aqui, eu poderia, sim, omitir o número 1, ok? O B é o ciclo pentano. Coloquei 5 carbonos, numerei, aqui eu só coloquei os números dos radicais e pus o radical no 1-metil e no 3 eu coloquei um isopropil. Digamos que fosse o contrário, eu te desse essa estrutura e você ia escolher por onde começar. Tá? A gente sempre começa, porque ia ficar 1, 3, se eu começasse por aqui ia ser 1, 3 também. Por que eu comecei pelo metil e não comecei pelo isopropil? Porque existe uma outra regrinha. Quando isso acontece, que tem empate 1, 3, 1, 3, eu escolho começar pelos menos complexos. O que são menos complexos? Pelos menores, tá? Por isso eu comecei pelo metil, que tem 1 carbono, e depois eu fui para o isopropil, que tem 3, ok? O C é um ciclopenteno. Então, ó, 5 carbonos, pus uma dupla ligação, comecei aqui, pus os números. No 1 eu coloquei um etil, no 3 e no 5 eu coloquei dimetil. Tá? Também comecei a numerar por esse carbono, por quê? Porque eu tenho que começar por aqui, né? Ou era 1, 2 ou era 1, 2. Né? O metil sempre ia ficar no 3, 5 ou 3, 5. Sempre ia dar isso. Então, eu comecei a numerar por aqui para fazer com que o etil fique no menor número. Tá? Aqui não é a mesma regra dessa, tá? Aqui a regra principal é colocar a insaturação nos menores números. Depois eu penso nos radicais. Esse daí é um qual que é esse? D. 1,3 ciclo hexadieno. Né? Tem 6 carbonos e tem duas duplas, dien. Pois entre o 1 e o 2, 1, entre o 3 e o 4, 3. 1, 3, hexadieno, ciclo hexadieno. No carbono 2 e no carbono 5 tem um dimetil, tá? Por que eu não comecei a numerar por aqui? Porque senão ficaria 1, 2, eu tinha que dar a volta, aqui ficava muito longe. Então, o caminho mais próximo eram as duas duplas aqui. Se eu começasse por aqui, o radical ia ficar no 3, aqui ele já fica no 2, tá? E o último é o epita. Essa é uma outra forma que eu coloquei aqui, que é muito comum na literatura, tá? Colocar aqui epita, daí colocar o 1,3 aqui no meio, aonde está o dien. Antes do dien eu coloco o número. Também é correto, né? Poderia ser ciclo hexa 1,3 dieno. Tá? Vocês podem encontrar isso e muitos livros têm dessa forma. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que quebra o nome com número no meio, mas é uma escolha minha, tá? As duas formas estão corretas. Então, hepta são 7 carbonos, dien, duas duplas.
entre 1 e o 2, e o 3 e o 4 também, 1,3. Daí no 2 e no 6 tem metil, né, 2-metil, e no 5 tem um sec-butil, tá? Então, esse aqui é o contrário, a gente tem o nome e a gente faz a estrutura. E agora vamos fazer a correção dos exercícios dos aromáticos. Então, o exercício número 1 vai pedir para a gente dar o nome para esses compostos. Então, vamos começar a pensar da seguinte forma aí, quando a gente vai dar nome para os aromáticos. Lembra que a gente acabou de falar que eu preciso considerar aí onde estão as insaturações, né, as duplas ligações, para saber por onde eu vou numerar, para fazer com que os radicais fiquem nos menores números, mas primeiro que as insaturações fiquem também nos menores números. Daí eu posso desempatar, daí tem uma série de critérios aí. O que acontece com os aromáticos? Os aromáticos também têm dupla ligação, né? Ó, tem duplas e simples ligações. Mas lembra quando vocês assistiram lá a definição do que é o benzeno, quando eu expliquei para vocês o que é o benzeno? O benzeno são 6 carbonos fechados num ciclo, intercalados entre duplas e simples ligações que estão sempre em ressonância. Tá? Essa é a grande sacada aí na hora de dar nome para esses compostos. Por quê? Porque essas duplas ligações, essas simples ligações, elas não são paradas, elas não estão estáticas lá. Elas estão em ressonância. É por isso que tem um círculozinho, ó, que elas estão rodando aqui dentro. Ela não tá paradinha aqui. Ela está o tempo todo aqui trocando, simples, dupla, e vão trocando, ela vai andando aqui, certo? Então, na hora de numerar essas cadeias, eu não preciso me preocupar onde eu vou colocar a dupla ou ligação, fazer ficar no número menor, nem nada. Eu preciso só me preocupar com os radicais, ok? Então, fica mais simples, é mais fácil de entender. Então, vamos para esse primeiro. Então, eu tenho três radicais aqui. 2 pequenininhos com 1 carbono e um com 3 carbonos. Então, lembra que eu falei que a gente escolhe numerar pelos menores, depois para os maiores? Então, o menorzinho é com 1. Então, ou eu vou começar a numerar por aqui, ó, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. Então, eu vou começar a numerar por aqui, que é menor. 1, 2, 3. No 1 e no 2 eu tenho metil e no 3 eu tenho um propil. Por ordem alfabética, o M vem antes do P. Lembra que o di não conta. O di não entra na ordem alfabética, entra o metil, o M, e o propil, tá? Então, eu vou começar a numerar por aqui. Então, olha lá. Eu vou nomear por aqui. 1,2 dimetil, 3 propil, cadeia principal, benzeno. Agora, esses dois aqui, esses três, na verdade, né? Lembra que eu falei? Não tem que benzer, não sei o que, não tem isso, tá, gente? É o nome deles. Esse é o naftaleno, né? Que são 2 cadeias aromáticas condensadas. E esse que tem 3 cadeias é o fenantreno. E com apenas uma cadeia é o nosso conhecido benzeno. Esse aqui é super importante. Guardem muito ele, né? Fora o benzeno, guardem bastante ele, né? Todos eles aqui, né? Esse aqui no carbono 1 tem um metil, não preciso nem colocar o 1 aqui na frente. Então, é o metilbenzeno. Só que o metilbenzeno ele é extremamente conhecido como tolueno, tá? Então, tolueno é a nomenclatura usual do metilbenzeno, mas é muito utilizado. Inclusive, a gente vai utilizar ele para dar nomes aqui em outros compostos. Depois eu tenho esse daqui. Quem é esse radical? Tem 2 carbonos, et. Tem ligação dupla, en, etem. Só que é radical, então termina em il. Então, esse aqui é o etenil. Etenil, benzeno. Só que etenil também é muito conhecido pelo vinil, por vinil, tá? Sabe, disco de vinil, roupa de vinil, é feito desses compostos aqui, tá? Então, ele é muito conhecido como vinil. Então, vira o etenil, o nome dele também pode ser vinil. Então, etenil benzeno ou vinil benzeno. Esse daqui é o isopropil benzeno. Esse eu vou pular, vou para esse daqui, depois eu volto, tá? Esse daqui tem 3 metil em cada uma dessas pontinhas aqui, sempre vai ser 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, não vai mudar, tá? Então, 1, 3, 5, trimetilbenzeno. 3 vezes metil. 1, 3, 5, trimetilbenzeno. O que muita gente pergunta é,
Se eu estou colocando que é 1, se eu estou colocando que é 3, e se eu estou colocando que é 5, eu preciso colocar tri aqui? Precisa. A regra diz que sim, então a gente tem que colocar, ok? E esses 3 casos aqui é o caso onde vocês assistiram na aula lá que a gente fala sobre ortometapara, posições 1, 2, 1, 3, 1, 4. Isso serve só para o benzeno, tá? Só serve para esse composto aqui. Se eu tenho radicais na posição 1, 2, 1, 3 e 1, 4, eu posso substituir o 1, 2 por orto, 1, 3 por meta e 1, 4 por para, tá? Orto, meta, para. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Nesse caso são metil, né? Cada um deles, mas pode ser outra coisa igual aqui, ó. Então vamos ver esse aqui primeiro. 1,2 dimetil. Pode ser 1,2? Pode também. 1,2 dimetil, benzeno. Daí eu pego 1,2 e substituo por orto. Quando eu leio orto, subentende-se, já sei que orto é posição 1, 2 no benzeno. Dimetil, benzeno. E também posso pegar isso aqui, ó, orto, 1 metil, e o outro metil que sobrou é o metilbenzeno. Quem é o metilbenzeno? É o tolueno. Então, olha lá. Vamos dizer que eu peguei esse aqui, é o 1, esse é o 2. Então, eu ponho o orto, que eu sei que é um 2. No 1, eu tenho metil, ó, metil. E olha o que sobrou. Não sobrou o metilbenzeno? O metilbenzeno é o tolueno. Então, ortometiltolueno. E a mesma coisa se repete para os outros, ó. 1, 3 ou 1, 3. Só não vou dar volta aqui para ficar maior, tá? Eu vou mais próximo. 1, 3 de metilbenzeno. 1, 3 eu substituo por meta de metilbenzeno. Ou meta, metil, tá aqui na posição 1. E o que sobrou é o metilbenzeno, que eu substituo por tolueno. Olha lá, metilbenzeno, tolueno. Por isso que eu falei, guardem bem aqui o tolueno. E a última posição é a posição 4. 1,4 de metilbenzeno, 1,4 eu substituo por para de metilbenzeno. E para 1 metil, o que sobrou é metilbenzeno, tolueno, para metiltolueno. Ok? Aqui, ó, esse aqui também é da mesma forma, ó. 1, 4, tá? Porque eu começo a numerar do menor para o maior. Então, por ordem alfabética, esse é o isopropil e esse é o metil. O I vem na frente do M. Então, eu ponho 4 isopropil, 1 metilbenzeno. Essa é a forma mais tradicional. Daí, como eu sei que está no 1 e no 4, aqui não importa qual vem primeiro por ordem alfabética, mas é a posição 1, 4, né? Então, eu substituo por para. Para, isopropil, metil, benzeno. De novo, por ordem alfabética. E depois eu pego para, isopropil e o metilbenzeno eu substituo por tolueno. Ok? Para, isopropil, tolueno. Esse daqui é um pouquinho mais difícil de assimilar, mas assistam mais vezes, voltem que vocês vão entender mesmo como funciona, mas é uma nomenclatura um pouquinho mais complicada mesmo. Esse daqui também tem 3 compostos, eu vou começar pelos menorzinhos aqui, ó, do menor para o maior. Então, vou começar por aqui, esses dois são metil e esse daqui é etil. Então, por ordem alfabética, esse está no 3 e esse está no 1, 2. Então, 3-etil, 1,2 dimetil, benzeno, ok? E aqui é tudo metil, vou fazer esse caminho daqui ou daqui, ó, vou circular aqui, ó, não vou dar volta por cá. Então, fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. São 4? Então, é tetra, ó. Tem 4, ponho tetra na frente e quem é? Metil. 1, 2, 3, 4, tetrametil, cadeia principal, benzeno, ok? Agora vamos fazer o contrário. Agora a gente vai pegar o nome, né? E vamos fazer as estruturas. Lembrando que eu sempre vou pegar o benzeno, tolueno, benzeno, butano e vou fazer começando pela cadeia principal. Então eu vou desenhar o benzeno, pus o benzeno aqui. No 1 e no 2 eu coloquei dimetil. Lembra que aqui pode estar escrito orto, dimetilbenzeno, tá? Então existem aquelas outras formas também. Mas nesse caso só veio isso aqui, então é bem simples. Aqui já tá, ó, 2-etiltolueno. O tolueno é quem? É o metilbenzeno, esse aqui, ó,
Tolueno é o metilbenzeno. No número 1 o metil, no número 2 tem o etil. Tá? Então, tolueno, metilbenzeno. Acabamos de falar dele. No C, benzeno. No 1 tem um metil, no 3 tem um vinil. Quem que é o vinil? Também acabamos de ver, o vinil é o etenil, ó. 2 carbonos et, ligação dupla em radical il, etenil. E esse último aqui, ele é um caso à parte. Aqui eu não consigo pegar o benzeno como cadeia principal e dar nome para todo isso daqui. Ou pegar o naftaleno como cadeia principal e dar nome para tudo isso daqui. Qual é a saída que eu encontro, então, para nomear esse composto? Eu pego essa cadeia aqui, ó, com um monte de carboninho, faço dela minha cadeia principal e tudo que tiver ligado a ela eu coloco como radical, tá? Então, a minha cadeia principal é o butano, ó, met, et, prop, but. Eu numerei. No número 3, eu coloquei 1, 2, 3, eu coloquei um etil. No número 1, eu coloquei o fenil. Outra coisa, anotem aí, anotem que isso é super importante. O benzeno, como um composto sozinho, é benzeno. Quando ele vira um radical, ou seja, quando ele tem uma valência livre e ele está ligado a uma cadeia, o nome dele não é benzil, não é benzil. O nome dele é fenil. Existe o benzil, depois a gente vai ver. O nome dele é fenil. Então, o benzeno com uma valência livre é o fenil. Então, um fenil. No 2, eu tenho um metil. E no 4, eu tenho um betanaftil. Lembra que esse era o naftaleno? Com uma valência livre aqui, desse lado aqui, dessas extremidades. Tanto aqui, esse de cima e esse de baixo, como esse daqui e esse daqui, é posição beta. E as posições aqui de cima, ó, ou aqui de baixo, é posição alfa. Tá? Por isso que eu falei que no carbono 4 eu tenho um beta-naftil. Está ligado aqui. Se eu falasse um alfa-naftil, eu deitava o meu negócio aqui, a minha estrutura, e ligava aqui. Ok? Então, outra coisa, percebam que ele está em ordem alfabética, os radicais, ó. Etil, fenil, metil e naftil. O beta eu não considero, tá? EFMN. E a cadeia principal é o butano, ok? E o último exercício é pedir para vocês escreverem a fórmula estrutural e as demais nomenclaturas utilizadas para os compostos a seguir. Na verdade, você não tinha que escrever a fórmula estrutural, já veio com a fórmula estrutural, né? Aqui é só para a gente treinar de novo o orto, meta, para. Orto, meta, para. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Vou fazer tudo junto, inclusive, porque eu já fiz uma vez, né? 1, 2 de metilbenzeno, 1, 3 de metilbenzeno, 1, 4 de metilbenzeno. 1, 2 eu substituo por orto, orto de metilbenzeno. 1, 3 substituo por meta, meta de metilbenzeno. E 1, 4 substituo por para de metilbenzeno. Olha que facinho. Daí eu também... tem outras formas, né? Acabei não falando, por isso que eu queria colocar aqui. E aqui eu posso pegar o orto, o meta e o para, substituir ainda por OMP, só a primeira letra. Então, orto, daí eu posso escrever O de metilbenzeno, M de metilbenzeno, P de metilbenzeno. Aqui eu ainda abreviei um. E depois eu posso escrever com o tolueno, lembra? O metiltolueno, lembra? Metiltolueno, metiltolueno, metiltolueno. Coloquei para todos, ó. O metiltolueno, M metiltolueno, P metiltolueno. Mas eu posso escrever ortometiltolueno? Posso? Ortometiltolueno, metametiltolueno, parametiltolueno. Mais uma forma. E por último, né, todo esse composto, né, o dimetilbenzeno, tá? O dimetilbenzeno, de uma forma geral, é conhecido como xileno, xileno com X, tá? Então, esse é um nome usual extremamente utilizado. Por quê, gente? Porque as pessoas não vão ficar falando
8-dimetilbenzeno, 1,2-dimetilbenzeno, para não confundir, eles chamam tudo de xileno. Daí tem o xileno O, o xileno M e o xileno P. 8-metapara, tá? Então, quando você liga lá para comprar o 1,2-dimetilbenzeno, você fala assim, eu quero o O xileno. Não, é o M xileno que eu quero. Não, é o P xileno, tá? Então, essa é a forma mais comum que a gente tem para chamar esses compostos. Mas todas elas estão corretas. E o ideal é que você saiba. Se você souber uma e a outra, que é 8-metapara, você consegue fazer aí todas essas variações que a gente consegue fazer com essa nomenclatura, ok? Então, encerramos aqui a correção dos exercícios dos ciclos, né, dos compostos dos hidrocarbonetos cíclicos e dos hidrocarbonetos aromáticos, ok? Assistam outras vezes, voltem, anotem, estudem, né, na resolução desses exercícios. Isso é super importante para que vocês consigam assimilar realmente a nomenclatura. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.